Bom, gente, para fechar esse bloco de neuro, então, vamos falar de demência. Começando com uma breve revisão sobre o que vem a ser a síndrome demencial, para depois falar da principal causa de demência no mundo, que é a doença de Alzheimer. Olha só, demência ou síndrome demencial é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da perda de funções cognitivas superiores. Ok? Essa perda, para definir demência, obrigatoriamente deve levar a um prejuízo à funcionalidade do paciente. Ou seja, as atividades de vida diária, né, as atividades instrumentais da vida diária, ficam prejudicadas porque o paciente perdeu funções cognitivas superiores. E as funções cognitivas são múltiplas, né? Nós temos a memória, o reconhecimento, destreza de habilidades previamente adquiridas, raciocínio e julgamento, linguagem e senso geográfico. Tudo isso são funções cognitivas superiores que, quando perdidas, né, alteradas em combinações variáveis, mas sempre tendo como manifestação principal um déficit de memória, um déficit amnésico, né, e que leva a uma perda de funcionalidade, definimos uma síndrome demencial. Okay? Então, a perda de memória, uma amnésia anterógrada, né? Dali em diante, né? O paciente não consegue mais reter informações novas. Ele lembra de coisas antigas, mas novos aprendizados, novos fatos, ele esquece. Okay? Reconhecimento das pessoas, das coisas, uma agnosia. Né? Ele conhecia uma coisa e ele deixa de reconhecer. Às vezes um objeto, às vezes um familiar, um amigo. Né? Isso é uma agnosia, é característico de demência. Perda de destreza, né? Uma apraxia. O cara sabia amarrar o sapato e não sabe mais. Ele sabia fazer comida e não sabe mais. Né? Também é uma perda de função cognitiva superior. Perda de raciocínio e de julgamento. Né? O cara está dirigindo, ele vê o sinal fechado, mas ele demora a raciocinar e a julgar que ele tem que meter o pé no freio. Então ele vai e bate o carro. Né? Um retardo no julgamento, um retardo no raciocínio, é uma perda de função cognitiva superior. Perda de linguagem, né, causando diversas formas de afasia. O paciente não consegue lembrar nomes, não consegue lembrar palavras. Né, ele tem um vocabulário cada vez mais pobre, ele não consegue nomear as coisas, né, uma anomia. Isso é uma perda de função cognitiva. E a perda de senso geográfico. Né, o paciente começa a se perder mesmo quando sai na rua. Ele passou a vida inteira andando no bairro dele, mas ele passa a ser encontrado com alguma frequência, perdido, não sabe voltar para casa, não sabe para onde está indo, ele tem uma perda do senso geográfico. Então, essas são as principais funções cognitivas superiores que costumam estar alteradas nas síndromes demenciais. A essencial, aquela que geralmente é a primeira a ser alterada, é a função de memória, né, cursando tipicamente com uma amnésia anterógrada. A partir daquele momento, o paciente não retém informações novas. Coisas antigas ele ainda pode lembrar, ele só vai esquecer as coisas antigas numa fase muito, muito avançada de demência, quando todas as outras funções já tiverem sido comprometidas. E volto a enfatizar isso, né? Isso é questão de prova, eles sempre perguntam esse conceito. Não basta ter perda de função cognitiva para receber o diagnóstico de síndrome demencial. Essa perda tem que causar prejuízos à funcionalidade, às atividades de vida diária do paciente. Então, ele refere para você que tem perda de memória, mas essa perda tem que estar prejudicando o trabalho, as relações sociais, a própria vida do paciente. Okay? De outro modo, você não consegue caracterizar que aquilo é uma demência. Beleza? Vamos abordar então agora a doença de Alzheimer de forma bem sucinta, né? Para fazer um resuminho sobre esse assunto. A fisiopatologia da doença de Alzheimer até o momento é desconhecida. Né? A gente já sabe, já reconhece muitas alterações, mas ninguém sabe ao certo o que desencadeia a doença, né? Nem exatamente como que essa cadeia de eventos fisiopatológicos se sucede. O que se sabe, gente, é que o portador de doença de Alzheimer apresenta uma diminuição generalizada do neurotransmissor acetilcolina em diversas partes do sistema nervoso central, principalmente no sistema límbico, que é o sistema relacionado às emoções, às relações de memória, né, as relações interpessoais. E ocorre também o aumento da liberação de glutamato no parênquima cerebral. O glutamato é um neurotransmissor que, quando em níveis aumentados, promove toxicidade do neurônio, né, estimula a degeneração neuronal. Então a gente tem uma diminuição geral de acetilcolina. A acetilcolina é importante para o sistema límbico é importante para a memória.
E a gente tem um aumento de glutamato, também de forma generalizada. O excesso de glutamato causa toxicidade neuronal, você vai perdendo neurônios progressivamente. Quando você analisa o cérebro de um paciente com doença de Alzheimer, né, a gente observa algumas alterações características. Por exemplo, a atrofia do hipocampo, uma região do sistema nervoso central onde se encontram núcleos do sistema límbico. Né, e por isso, essa atrofia do hipocampo costuma ser uma das primeiras alterações patológicas macroscópicas da doença de Alzheimer. Né, por isso que o paciente costuma ter, primeiro, um déficit de memória predominante. Você também tem atrofia cortical progressiva, né? Atrofia do córtex no lobo temporal medial, lobo parietal medial lateral, lobo frontal lateral. Né? Regiões envolvidas com raciocínio, com as funções cognitivas superiores. Né? Então você vai ter no córtex cerebral, na substância cinzenta, nós temos os corpos neuronais, não é isso? E na medida em que há atrofia cortical, a gente infere que existe perda daqueles corpos neuronais. Né? Uma degeneração neuronal difusa cortical que justifica a perda das funções cognitivas superiores. E a gente tem também, explicando o grande déficit de acetilcolina, a degeneração de neurônios do núcleo basal de Meynert. Núcleo basal de Meynert é uma região específica, né, do cérebro, está ali próxima ao lobo frontal, está na verdade na região septal do lobo frontal, que é um grande disseminador da acetilcolina para diversas outras regiões. Então, na medida em que eu perco neurônios do núcleo basal de Meynert, a quantidade de acetilcolina em várias partes do cérebro acaba diminuindo, né, porque ele é como se fosse um disseminador da acetilcolina para vários locais. Okay? E principalmente para o sistema límbico, né, que é uma região, é um sistema envolvido fortemente com a nossa memória, né, daí o déficit amnésico ser uma característica tão conspícua da doença de Alzheimer, uma característica precoce. Quando a gente analisa, né, a necrópsia, a histopatologia do cérebro desses pacientes, observam-se algumas alterações típicas, né, como a deposição de proteínas amiloides alfa-beta, formando placas neuríticas no interstício cerebral, ou seja, provavelmente houve acúmulo de amiloide dentro da célula, né, dentro do neurônio, o neurônio morreu e esse amiloide formou as placas neuríticas no interstício, porque uma característica do amiloide é que ele não consegue ser degenerado, né, ele não consegue ser metabolizado, então ele se forma dentro da célula, mata a célula e acaba sobrando no interstício. E novelos neurofibrilares, né, que são constituídos por uma proteína chamada tau em estado fosforilado. Isso a gente observa dentro do citoplasma neuronal daqueles neurônios que ainda não foram destruídos. Então são duas alterações que ninguém sabe exatamente qual é o verdadeiro papel delas na fisiopatologia da doença de Alzheimer, mas que elas são observadas no tecido cerebral desses doentes. Né? Placas de proteína amiloide no intestício e novelos neurofibrilares compostos pela proteína tau no citoplasma dos neurônios. Como é que é o quadro clínico, então, da doença de Alzheimer? É uma demência de evolução muito insidiosa, né? Leva anos, às vezes demora para as pessoas perceberem que o indivíduo está doente, que vai progressivamente, de forma insidiosa, acumulando déficits, perda de funções cognitivas superiores. Né? Como eu falei, a mais precoce de todas é o déficit de memória, que costuma ser a queixa predominante. Com o passar do tempo, o paciente vai perdendo outras coisas, né? Ele vai perdendo o senso geográfico, ele vai perdendo a capacidade de executar tarefas, faz apraxia, ele perde a capacidade de linguagem, faz afasia, faz anomia, né? Ele vai tendo alterações de comportamento, como desinibição sexual, desinibição das interações interpessoais. Né? O paciente começa a ter prejuízos importantes para a sua funcionalidade. Ele não consegue se manter sozinho e ele não consegue, muitas vezes, se relacionar com outras pessoas. Né? O paciente muito problemático para as famílias. Okay? E no início do quadro, e em boa parte dele, né, o paciente não tem alterações nem motoras nem esfincterianas. Né? Ele faz essas alterações na doença de Alzheimer no estágio muito avançado. Um Alzheimer terminal pode ter qualquer manifestação neurológica, motora, esfincteriana, crise convulsiva, ok? Mas isso demora para acontecer na doença. Né? O paciente passa anos com uma evolução insidiosa de perda progressiva das funções cognitivas, ok? Quando a gente faz imagem desses pacientes, chama a atenção, primeiramente, a atrofia do hipocampo. Né? A gente está vendo aqui, naquele lado lá, uma imagem normal,
né, uma de ressonância e outra de PET scan, que é um exame funcional que avalia o metabolismo ativo do cérebro, né, você vê que lá não tem a atrofia do hipocampo que tem aqui. Né, você tem aqui uma exacerbação dos sulcos corticais. Os sulcos se tornam mais largos, mais fundos. Isso reflete a existência de atrofia do córtex cerebral. Né, e o hipocampo fica com a sua massa, o seu volume diminuído. A ressonância consegue te dar essa informação. Né, existem técnicas na ressonância de quantificação do volume do hipocampo. E o hipocampo atrofiado é uma das primeiras alterações características da doença de Alzheimer. No PET, né, no PET-CT, num exame metabólico funcional, a gente observa um hipometabolismo, uma hipoatividade em regiões temporoparietais laterais, né, e occipitais. Isso também é característico da doença de Alzheimer inicial. Como é que a gente trata a doença de Alzheimer? É mais uma doença neurológica sem cura, né, sem tratamento capaz de interromper a progressão da doença. A gente vai tratando os sintomas do paciente na tentativa de amenizá-los. Né? E a estratégia terapêutica varia com a fase em que o doente se encontra. Na maior parte do curso da doença de Alzheimer, né, pelo menos enquanto o paciente tem alguma funcionalidade, a gente pode ter ganhos dessa funcionalidade lançando mão de anticolinesterásicos centrais. Drogas que visam aumentar a acetilcolina no sistema nervoso, para melhorar manifestações como diversos tipos de perda de função cognitiva. Até a própria memória pode ter algum ganho com isso. Né? Então a gente pode usar o donepezil, a rivastigmina e a galantamina. Okay? Cada uma dessas drogas tem vantagens e desvantagens, eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas uma das mais usadas na prática é a rivastigmina, que é uma das mais seguras e mais eficazes. Né? E pode inclusive ser feita pela via transcutânea. O Exelon PET, por exemplo, fornece níveis de rivastigmina prolongados, o paciente não precisa ficar ingerindo comprimido. Até porque ele esquece, né? Se ele morar sozinho, ele esquece. Então o filho vai lá e cola o Exelon PET no velho e volta depois para trocar o adesivo. Okay? Se deixar para o paciente tomar o comprimido, ele esquece. E aí não tem benefício com a medicação. O fato é que chega um momento na doença de Alzheimer que os anticolinesterásicos perdem eficácia. Né? O déficit de acetilcolina é tão grande que mesmo dando um anticolinesterásico, você não consegue aumentar a acetilcolina. Então, o uso dessas medicações vai muito de acordo com o discernimento do clínico que está acompanhando o paciente, que de preferência deve ser um geriatra. Né? Esse clínico ele vai constatar se há possibilidade de benefício, de ganho efetivo para a funcionalidade do paciente com o uso de anticolinesterásio. Quando ele concluir que o anticolinesterásio não está fazendo nada ou que não vai fazer nada para o paciente, essas medicações não devem ser utilizadas. Elas têm efeitos colaterais, elas são caras. É um erro muito comum que a gente vê na prática, pessoas que não são geriatras, né, e usam Exelon PET, usam Aricept no doente, sem indicação, né, só porque o paciente tem demência, ok, mas nem toda demência se beneficia desses medicamentos. Okay? Se você mantiver esse medicamento sem estar dando benefício para o paciente, você vai dar malefício, você vai dar só os efeitos colaterais do tratamento, fora o custo da medicação para a família. Então, tem que ter avaliação pormenorizada, né, se o paciente vai ter algum ganho com o uso de anticolinesterásio. Demências muito avançadas de Alzheimer não se beneficiam dessas drogas. Okay? São as demências em fase inicial que têm ganho funcional com anticolinesterásio. E as demências iniciais também podem receber, né, tentativa de atrasar a evolução do quadro com a memantina, que é um antagonista do receptor de glutamato. A gente já falou que o glutamato é um neurotransmissor normalmente presente no sistema nervoso, mas quando em excesso ele exerce efeito tóxico, né, ele acelera a degeneração dos neurônios. E esse processo de liberação de glutamato e aceleração da degeneração de neurônios acontece em diversas doenças diferentes, né, diversas doenças degenerativas primárias do sistema nervoso central. Na doença de Alzheimer não é diferente. A memantina, que originalmente é uma droga antiviral, demonstrou inibir receptores de glutamato no sistema nervoso central. Né, e tem algum benefício para pacientes com doença de Alzheimer na tentativa de atrasar a progressão do déficit neurológico, do déficit de função cognitiva. Okay? Também, mais uma vez, a memantina só vai ter benefício nos estágios iniciais ou moderadamente avançados. Paciente com doença de Alzheimer avançada, acamada, em posição fetal, não tem qualquer ganho com essas medicações. Cara. A gente cansa de ver isso acontecer na prática. Você vai no hospital, vê o doente, está lá em posição fetal, velhinho,
mas está com PET de Excelon para nada, né? Então, aprenda de uma vez por todas que essas medicações elas beneficiam pouco o paciente com Alzheimer, né? E o pouco que elas beneficiam tem que ser bem avaliado, beleza?